Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, o que é ser brasileiro, aqui no espaço do Cubo Itaú. E a nossa convidada de hoje é Alcione Pereira, da Connecting Food, uma food tech que faz a ponte entre empresas que têm excedentes de alimentos até a sociedade civil. Alcione Pereira, muito bem-vinda. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês hoje. Honra nossa. É honra nossa, obrigado. Você pode nos dizer quem é você? Nossa, essa pergunta é importante, filosófica, né? Eu sou Alcione Pereira, eu sou paulistana e acredito que, como um bom paulistano, se define muito pelo trabalho, né? Sou empreendedora de impacto social e tenho uma grande motivação pessoal por atuar em grandes causas da humanidade. No meu caso, a minha causa é o desperdício de alimentos, me defino muito por isso, dedico muito a minha vida a isso, além, claro, de outras coisas, mas hoje até o papo, né, o nosso foco aqui é muito trabalho, então me defino aí como uma empreendedora de impacto social. E tem que acreditar nisso, né? A gente estava comentando que essa semana saíram dados alarmantes sobre a fome no Brasil, os dados da ONU, né? Que mostram que 21 milhões de pessoas no Brasil não têm o que comer todos os dias. 70 milhões estão em insegurança alimentar e 10 milhões em situação de desnutrição. Qual é a avaliação que você faz, Alcione, desses números? Olha, historicamente o Brasil tem um grande expertise, né, técnico em lidar com as questões relacionadas à fome, né? Tivemos aí em programas anteriores governamentais o programa Fome Zero, que teve ali em 2014, tirou o Brasil do mapa da fome. Então a gente tem um grande histórico técnico de como lidar com esse problema, né? Infelizmente tivemos aí um hiato, né, nessas políticas públicas de segurança alimentar, né? Estamos agora retomando essa agenda. Temos falhado, né, com as pessoas que têm passado fome no mundo, né? Enquanto uma pessoa passa fome, a gente tem que trabalhar para que isso não aconteça. O Brasil tem um grande impacto, né? Temos números até distintos, de diferentes metodologias, mas eu vejo que a gente está numa grande crise humanitária no Brasil, quando a gente pensa que mais de 60% da nossa população não tem acesso às 3 refeições diárias. As pessoas estão passando fome, né? Não estamos aqui comparando a insegurança alimentar grave ou moderada, né? O ser humano ele tem o direito a acessar a alimentação todos os dias, as 3 refeições completas, ter acesso à nutrição, os nutrientes que são necessários para o seu pleno desenvolvimento. E estamos falhando nessa política, né? Mas eu sou muito esperançosa que estamos num bom momento para retomar essa temática do combate à fome no Brasil. A gente vai voltar ainda muito sobre esse assunto ao longo do programa, mas você está falando de esperança, né? Que você é uma pessoa esperançosa. Eu quero voltar no tempo e falar de onde vem essa esperança. Ela nasceu ainda numa inquietude na adolescência? Olha, não foi exatamente na adolescência, foi já começando a minha carreira. Eu sou engenheira de alimentos por formação, né? Trabalhei em grandes corporações, indústrias, varejos, tive a oportunidade de morar em alguns países fora do Brasil, mas eu sempre tinha uma inquietação de que o fato de eu ter tido acesso, né, à educação, a tantos conhecimentos, minha própria experiência profissional, ela poderia ser voltada a algo que fizesse uma diferença para mais pessoas, principalmente, né, pessoas em situação de vulnerabilidade. E ali por volta de 2015, eu decidi sair do mundo corporativo. Eu não sabia exatamente o que eu ia fazer da minha vida, e isso foi um grande ponto de virada na minha carreira. Por trabalhar por tantos anos e de repente não saber o que fazer, foi ali um grande vazio. E aí eu entrei num laboratório de formação de empreendedores de impacto social. Eu já, pela minha formação técnica, né, como engenheira de alimentos, eu logo me conectei com a questão do desperdício de alimentos. Como é que a gente mora num país que é um dos grandes produtores de alimentos no mundo e, por outro lado, a gente tem pessoas passando fome. Isso não dá para entender. A primeira vez que eu me deparei com esses dados, e foi em 2015, eu fiquei chocada. E aí eu decidi que eu ia trabalhar com isso. Ainda não sabia como, o que ia acontecer da minha vida, mas eu decidi que a partir daquele momento eu ia construir algum negócio que colaborasse para a redução do desperdício de alimentos no país. Qual é a história assim, da sua família que você poderia falar sobre a sua criação, sobre a sua infância?
Eu tenho os meus pais, né, migraram, né, minha mãe é baiana, meu pai é de Maringá, né, tem toda a família migrou para São Paulo ali na década de 40, né, então os meus primos, né, minha família toda já cresceu, né, eu nasci em São Paulo, já cresceu aqui em São Paulo. Apesar de ser uma família muito humilde, né, meus pais sempre prezaram muito pela questão da educação, então isso sempre foi muito prioridade em casa. Eles falam muito que a gente não vai num cinema, a gente não vai num restaurante, a gente não pede uma pizza, mas vocês, né, eu e meu irmão, terão acesso à educação, é tudo que nós podemos dar para vocês. Então, acho que desde o princípio, eu já fiquei muito em contato com esse tipo de mensagem, né? Então, muito consciente do meu privilégio, do meu mérito de receber toda essa educação e esse acesso, e como é que eu ia, né, de uma certa forma, trazer isso de volta para o mundo, né? E essa grande virada foi justamente nessa busca, né? Eu estava numa busca por outros caminhos, né? Quando você se forma na universidade, pelo menos o comum, né? Você ir procurar um emprego, começar uma carreira, trabalhar numa empresa. Eu entrei nesse fluxo de uma forma até muito automática, né? E conforme a minha carreira ia se desenvolvendo, eu cheguei num ponto de virada que ou eu continuava e continuava galgando, né, esses espaços corporativos, ou eu saía, não tinha mais como seguir. E eu optei por sair dando um grande salto de fé no escuro, porque... Sempre assim, né? Eu não tinha ideia do que eu queria fazer da minha vida mesmo. Imagino que várias pessoas tenham falado que você era uma doida, né? Porque você tem que acreditar muito, né? Que aquilo vai dar certo, né? Exatamente. E ainda mais assim, sem emprego, né? Sem renda, né? Então, eu não estava procurando emprego, mas ao mesmo tempo eu também não tinha uma fonte de renda. Então, eu fiquei aproximadamente... Eu já estava com isso na ideia de que eu ia fazer alguma coisa. Então, acho que nos 3 ou 4 anos antes, eu comecei a economizar. Falei, uma hora o meu destino vai virar e eu preciso me manter financeiramente. Então, eu comecei a poupar mesmo, gastar menos, fazer menos viagens. Eu lembro que eu mudei muito os meus hábitos de consumo, porque eu pensava, um dia eu vou fazer alguma coisa que eu não sei e eu preciso ter um colchão. Sim. E seus pais faziam o quê? A minha mãe era comerciante, né? Hoje são aposentados. A minha mãe era comerciante, meu pai fez carreira militar. Mas, assim, né, os filhos ali, cada um seguiram o seu rumo, né? Eles tinham... A fonte de renda deles é para mantê-los, né? Então, eu tinha realmente que me planejar financeiramente para esse salto de fé. Você está falando de salto de fé. Como é que você teve essa ideia, assim, não, vou montar essa empresa que tem impacto social? Qual foi o momento da decisão e como é que foi isso? Eu lembro que no dia que eu saí da empresa que eu trabalhava, na sexta-feira, na segunda-feira, eu comecei a trabalhar, na verdade, assim, a estudar tudo que era relacionado a desperdício de alimentos. Eu sabia do tema, né? Falei, vou trabalhar com isso. Eu fui ler todos os relatórios possíveis, imagináveis, estudos. Eu preciso entender tudo o que está acontecendo nessa temática no Brasil e no mundo. E eu fiz tem um mapa mental, né, um mind map. Eu listei todas as pessoas que trabalhavam com isso no Brasil e o possível no mundo. E eu falei, eu vou conhecer todas essas pessoas e vou conversar com todas elas, para entender o que está acontecendo nessa temática, até para ver onde eu me encaixava, né, nisso tudo, porque o desperdício é um tema gigantesco. Gigantesco, é. E aí eu me propus, né, ali LinkedIn, então ninguém me conhecia, por favor, você tem 5 minutos para conversar comigo, você trabalha no lugar A, B, C, e assim, fui muito bem recepcionada por pessoas que nunca me viram na vida, né, lógico, eu tive anjos, né, que foram aí me ajudando, né, você vai encontrando uns anjos no caminho, que foram abrindo portas e fazendo conexões, frequentando eventos, né, conhecendo pessoas. E aí, nessa trajetória de me envolver com a temática, e aí eu comecei em 2016 o Laboratório de Formação de Empreendedorismo, eu já vi modelos de negócios que já existem na Europa, Estados Unidos, que fazem essa conexão, né, de alimentos desperdiçados e organizações sociais. E a tecnologia entrou a partir daí? E a tecnologia entrou a partir daí. A gente fala da famosa tecnologia planilha de Excel, primeiramente, né? Hoje a gente... Tecnologia rudimentar, né? Rudimentar, né? Você está falando de inteligência artificial hoje, mas naquela época, sim, começa com uma coisa muito, muito básica, né? E, ao mesmo tempo, vai se testando, né, esses modelos de tecnologias, de capturas de dados, de informações, de gestão. E aí, nessa trajetória de conhecer pessoas,
de entrar numa escola de empreendedorismo de impacto que vai mostrando esse caminho de formar uma empresa. Você faz um teste, você busca público-alvo, vê modelos de mercado, modelos de negócio, você vai testando, testando. E aí eu fui me envolvendo com essa temática no Brasil, com os grandes especialistas, com o governo, com empresas aqui e fora. Então eu fui formando essa rede que foi também ajudando a construir o modelo de negócios que a Connecting Food tem hoje. E como é que foi o início, as dificuldades, o que você pode relatar para a gente aí desse início? Olha, é interessante que a dificuldade do início é a mesma dificuldade de hoje, né? Ela só vai ganhando novas roupagens, né? Que é você fazer um modelo de negócios sustentável voltado a impacto social. Como é que você vende? Como é que você paga os seus boletos? Como é que a gente paga os boletos vendendo impacto social? Sim, né? sim. Nós não somos uma ONG, Sim. nós somos uma empresa, né? A gente presta serviço e alguém tem que comprar esse serviço. Né? Quem compra impacto social no Brasil? Então é o mesmo desafio que eu tinha lá desde o dia 1, é o desafio que eu tenho hoje, né? Que é essa criatividade de como você, né, para diferentes segmentos e diferentes empresas, mostra o valor do impacto social para aquele negócio e como é que isso captura valor e, logicamente, como somos pagos para isso. Esse desafio continua até hoje. Alcione, você diria que a pandemia, com o aumento, inclusive, da doação de alimentos, isso mudou a perspectiva da participação da sociedade nessa questão de doação de alimentos? Veio para ficar? Olha, mudou bastante. Espero que tenha vindo para ficar, né? Mas sim, a pandemia, ela trouxe um cenário muito crítico, né? As pessoas perderam seus trabalhos, né, empregos, e passaram, né? A gente teve aí um grande boom das pessoas passando fome com a pandemia, né? Então a gente quadruplicou essa demanda de alimentos. Claro, teve uma grande mobilização por parte das empresas com doações de cestas básicas, né? Teve também uma mobilização empresarial que eu acredito que continue até hoje. A gente sai ali daquele pico, Claro, né, de ajuda, mas eu acho que a pandemia marcou bastante essa questão do combate à fome no país, né, a questão da fome no país, porque Sim. os números cresceram bastante nesse período. É verdade. Alcione, o que é propósito para você? Para mim, propósito é colocar todas as ferramentas que eu vim aqui para a Terra, né, não só ferramentas do meu conhecimento técnico, né, do meu conhecimento de carreira, de experiência, mas todas as minhas habilidades pessoais a serviço do mundo. Então, eu estar no lugar em que o meu melhor venha para o mundo. Esse é o meu propósito de vida. Esse é como defino o propósito, para trazer o melhor para a realidade que eu possa atingir. Então, quando a gente traz o nosso melhor para o mundo, eu acho que a gente está no nosso propósito. que lindo. Lindo. Muito bonito. A gente continua com esse assunto importante sobre a fome no Brasil com a Alcione Pereira da Connecting Food no próximo bloco. Voltamos com Alcione Pereira da Connecting Food. Alcione, o que é a Connecting Food? A Connecting Food é a primeira food tech de impacto social no país, especializada em redistribuição de alimentos excedentes. Então a gente coleta esses alimentos que sobram em varejos e indústrias, mas estão perfeitos para o consumo, e a gente usa a tecnologia para conectar esses alimentos com organizações sociais que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade. O que é alimento excedente? É aquele alimento que sobra, né? Ele não tem mais aquele valor comercial, porém ele ainda tem um valor nutricional e sanitário, né? Então, às vezes tem um excedente ali de compras, né? Tem um excesso ali, por exemplo, o varejo, ele tem o hábito de fazer aquela troca das bancas de frutas, legumes e verduras numa base às vezes diária ou a cada 2 dias. Então você vê ali produtos perfeitos, mas que não estão com aquela aparência ou não estão totalmente frescos, né, para o consumidor final. Aquela banana que já está com os pontinhos pretos ou um alimento ali mais amassadinho. Esse alimento ele é retirado, né, das bancas, por exemplo, e é substituído pelos alimentos que vão chegando. E aí esse alimento, eventualmente, é descartado. E vocês fazem esse treinamento com os
as empresas, o treinamento todo para fazer essa seleção. Exatamente. A Connecting ela entra para auxiliar as equipes operacionais, por exemplo, no caso do varejo em lojas, para treinar, para fazer a separação desses alimentos, né? Quais são os alimentos que são bons para serem destinados à doação. Às vezes você já tem um alimento que já está estragado ou não pode ser doado. Então a gente faz toda uma orientação, trabalhamos com políticas e procedimentos juntos às empresas para normatizar esses procedimentos no Brasil inteiro, né? A gente trabalha com grandes redes, por exemplo, de varejo, para que esses procedimentos sejam seguidos da mesma forma loja a loja. A gente faz toda essa orientação operacional e, por outro lado, também a gente faz toda uma questão de alinhamento com as organizações sociais que recebem esses alimentos. Elas são as nossas grandes parceiras, elas são os nossos olhos ali também na operação, porque recebem esses alimentos, estão sempre em constante feedback para a gente também na melhoria desses processos, né? Porque as organizações sociais coletam esses alimentos numa base diária. Quem recebe esses alimentos? Isso. Qual é o perfil dessas sociedades? Olha, temos organizações sociais de todos os perfis, né? Atendimento, por exemplo, a idosos, a moradores de rua, mulheres em situação de violência, crianças em contraturno escolar, né? Passam ali metade do tempo da escola numa organização social para não ficar na rua. Deficientes, né? Pessoas com deficiências. Então, toda a natureza de organização social recebem alimentos hoje da Connecting Food. E vocês também organizam a parte burocrática e sanitária também disso, né? Exatamente. A gente tem uma grande missão que é trazer essa segurança para quem doa, né? Hoje, no Brasil, por exemplo, tem-se um grande paradigma que é proibido fazer doação de alimentos. E não é, né? Muitas empresas alegam isso. Na verdade, nós temos uma lei, a 14016, que foi promulgada na pandemia, foi em 2020, que é uma lei que permite, né, a doação. Não era proibido, mas não tinha uma lei que permitia, então fica uma interpretação, ficava, né, meio dúbia, e hoje isenta, né, de responsabilidade civil e legal o doador de alimento em caso, né, de haver algum tipo de contaminação, lógico. Tem que se ter uma preocupação sanitária na separação desses alimentos, né, a responsabilidade sanitária permanece a mesma. Porém, isso dá mais uma tranquilidade para o doador, que ele sabe que se ele seguindo todos os procedimentos legais, não vai ter nenhum problema jurídico, né, na doação. A gente sempre tem histórias, mas fulano doou um dia, alguém passou mal e me processou. Nunca vi esses casos, a gente já fez um levantamento de casos jurídicos, de algum processo, então ficam aquelas lendas urbanas, né, que impedem, né, os doadores de alimentos doarem, mas a Connecting vem para trazer também todos os procedimentos e a segurança jurídica, sanitária, para que essas doações aconteçam da melhor forma possível em todos os aspectos. Na minha cobertura diária, a reforma tributária é o assunto do momento, né? Eu queria que você trouxesse para a gente o quanto que a reforma tributária pode ajudar na doação de alimentos. Esse ponto é excelente, né, Juliana? Porque a gente precisa, o Brasil, ele precisa construir um arcabouço regulatório muito mais avançado para o estímulo das doações de alimentos, né? É uma agenda que não é tocada há muito tempo. Hoje no Brasil nós temos alguns programas de benefício social, de benefício fiscal, né, voltados à doação, mas ainda são poucos, né? Hoje você tem uma potencial captura de ICMS via governo federal. A mecanização dessa captura, ela acaba facilitando muito mais para as indústrias que doam de uma forma mais espaçada, né? São grandes lotes, ali a cada 10, 15 dias, o que já não facilita no caso do varejo, que as doações, né, os alimentos frescos, ali é uma doação mais diária, então tem toda uma burocracia que não facilita essa captura. Então, por muitas vezes, compensa muito mais você jogar o alimento fora, né, descartar mesmo no lixo, porque quando esse alimento ele é considerado uma quebra operacional, ele não paga ICMS, então compensa sim jogar alimento fora. Ou seja, doar, você paga imposto. Doar, você paga imposto, jogar fora você não paga imposto. Exatamente, né? E aí quando a gente tem, né, a Connecting, ela tem um braço ali de advocacy bem ativo, até por conta também dos movimentos e coalizões que a gente participa. Somos co-criadores do movimento Todos à Mesa, que é uma coalizão de empresas voltada à redução do desperdício de alimentos. E dentro dessa coalizão, a gente trabalha bastante a agenda de advocacy. E aí, dentro dos diálogos com o governo, acaba não sendo pauta dentro de uma agenda de reforma tributária gigantesca,
você colocar a pauta do desperdício de alimentos ou da doação de alimentos acaba não entrando ali muito como prioridade. Mas a gente precisa evoluir nesse estímulo, né, desse ambiente para que as empresas sintam, né, é um estímulo mesmo, né, que elas possam fazer isso. Deveria ser somente o impacto social, mas como tem um custo envolvido, muitas empresas acabam não sendo estimuladas. Então, temos aí um caminho de construção desse arcabouço regulatório no Brasil, que também faz parte do nosso negócio, fazer essa revolução também, né? Fundamental. Fundamental. Alô, Congresso. Por Boa. favor, ministro Wellington Dias, né, uma chamada. Por favor, né? A gente está tema. falando em termos quantitativos de quantas instituições hoje atendidas e o volume, né, de alimentos. Olha, hoje a Connecting está em mais de 1.000 pontos de redistribuição no Brasil, estamos em 26 estados, vamos chegar no 27º estado esse mês. Temos aí mais de 10.000 toneladas redistribuídas, são 19 milhões de pratos, né, de refeições complementadas com a destinação correta desses alimentos. Temos aí quase 600 organizações sociais no Brasil inteiro. Além do trabalho com essas organizações da sociedade civil, também tem um impacto ambiental também. Eu queria que você falasse sobre isso. Sim, né? Hoje, por exemplo, o desperdício de alimentos, se fosse um país, seria o terceiro maior emissor de gás de efeito estufa no mundo, né? Só atrás da China e Estados Unidos. Imagina que a produção de alimentos, né, de uma forma geral, ela demanda muitos recursos naturais, água, terra, fertilizantes, enfim, né? Ela é muito custosa, né, do ponto de vista de recursos ambientais. Então, quando a gente joga esse alimento fora, não só o impacto ambiental da emissão de gás de efeito estufa, porque esse alimento eventualmente pode ir para um aterro sanitário, né, e ser compostado, né, nesse sentido, ser transformado nesse sentido, você joga fora também todo o esforço de uma cadeia de produção, né, que isso, para mensurar esse impacto, é gigantesco, né, por isso que essa conta do terceiro maior emissor. Então, sim, né, ele entra como a redução do desperdício entra como uma estratégia importantíssima na redução, né, dos impactos da crise climática, né, da crise global climática que hoje vivemos. Então, é importantíssimo olhar também sobre esse prisma, né, não só da perda nutricional, mas da perda de recursos, né, que foram utilizados na produção. Você está falando de ter uma alimentação mais digna. O que é dignidade para você? Olha, com relação à alimentação, para mim o máximo da dignidade é uma pessoa ter meios para adquirir o seu próprio alimento. Ela poder ter a escolha do que ela vai comer. Para mim é o máximo da dignidade, né? A doação de alimentos, o trabalho que nós fazemos, ele é importante, mas eu vejo ele muito mais como emergencial, né? Ele está minimizando o impacto, né, que, logicamente, a pessoa está passando fome, ela precisa imediatamente de um prato de comida, né, acessar isso. Mas, idealmente, essa pessoa ter os meios para adquirir a própria alimentação. Então, ela vai ter educação, ela vai ter emprego, né, uma moradia, um acesso ao saneamento básico. Então, ela vai ter os meios para conseguir, né, através do seu próprio salário, né, da sua própria renda, ir no supermercado ou ir numa feira, ela escolher o que ela quer comer, ela ter esse poder de escolha, ela saber o que ela está comendo, o que ela está ingerindo, de acordo com aquela receita de família, de acordo com as suas práticas culturais, locais. Então, esse caminho, para mim, é o caminho da dignidade, né? O caminho da doação, ele está minimizando o impacto. Ele é importante, mas eu não acho que ele seja a solução ideal. Para mim, teria que ser a exceção da exceção da exceção. Mas hoje, infelizmente, ainda é um caminho para alimentação e acesso de grande parte da população brasileira, né? Alcione, o que é ser brasileira para você? Olha, é ser muito corajosa, né? Ser resiliente, é ter muito amor. Eu tenho muito amor pelo meu país, então ser brasileira é estar muito conectado com a minha terra, né? Conectado com a minha missão de trazer esse melhor, né, o meu melhor para esse mundo, para esse lugar, para esse país. Ser brasileiro, ser brasileira, né, é pensar no bem maior, né, do nosso país, do nosso próximo e ter muita coragem, né, ter muita coragem, tomar muitos riscos,
ouvir de cada não um estímulo para o sim, né, que isso alimente um novo caminho. E eu acho que morar no Brasil, né, eu tive a oportunidade de morar em outros países, e morar no Brasil é o lugar que me traz as maiores oportunidades de crescimento pessoal, tanto pessoal quanto profissional, e eu galgar esse caminho de ser uma pessoa melhor. Então, ser brasileira é ter esse orgulho de pertencer, é ter esse orgulho de ter aqui essa conversa com vocês, esse super mérito e privilégio de poder trazer a missão da Connecting Food para mais pessoas e que inspire e que mude a consciência, é ter essa oportunidade. Então, é tudo isso, é ter muito amor, assim, pelo país. Para mim é um pouco isso. Muito bonito, você é Bonito. linda. Obrigada. Orgulho a gente tem de ter você aqui, fazer esse trabalho maravilhoso. Parabéns. Obrigada por ter vindo. Obrigada, Muito agradeço obrigado. de coração. A gente que agradece. Obrigada. A gente se despede agradecendo ao Cubo Itaú e a você que nos acompanha aqui toda semana. Tchau, tchau, a gente se vê. Tchau.